No terceiro ano do reinado de Assuero, ele ofereceu um grande banquete para todos os seus nobres servos, que durou 180 dias. Após esse banquete, ele deu um segundo banquete de 7 dias aberto ao povo de Sussã, a capital do Império Persa, onde o esplendor do reino foi exibido. Durante esse período, Assuero, sob a influência do vinho, ordenou que sua esposa, a rainha Vasti, comparecesse perante ele para exibir sua beleza diante dos convidados. No entanto, ela se recusou a aparecer, o que causou indignação no rei. Como consequência, a rainha Vasti foi deposta. Em busca de uma nova rainha, foi feita uma busca entre as virgens do reino. Esther, uma órfã judia que havia sido criada por seu primo Mardoqueu, também estava entre as jovens selecionadas. Esther encontrou graça diante do rei, e ele a coroou como rainha. Mais tarde, o rei promoveu Amã, um agagita, a uma posição de alta autoridade, e todos os servos do rei foram ordenados a se curvar diante de Amã, em sinal de reverência. Mardoqueu, no entanto, se recusou a curvar-se, pois os judeus não adoravam outros deuses ou homens. Isso enfureceu Amã, que então tramou a destruição de todos os judeus no Império Persa. Quando Mardoqueu soube dos planos malignos de Amã, ele vestiu-se de luto e clamou a Esther para interceder em favor de seu povo. Esther inicialmente hesitou, pois como rainha não poderia se apresentar perante o rei sem ser convidada. No entanto, após a extorsão de Mardoqueu e o jejum e orações do povo, ela decidiu corajosamente arriscar sua vida e se apresentar ao rei, mesmo sem ter sido chamada. Esther preparou um banquete para o rei e Amã. Durante o banquete, o rei perguntou a Esther qual era o seu pedido. Ela pediu que o rei e Amã comparecessem a outro banquete no dia seguinte, e o rei concordou. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir e ordenou que os registros do reino fossem lidos. Foi descoberto que Mardoqueu havia salvado o rei ao denunciar uma conspiração contra ele, mas nunca havia sido recompensado. Na manhã seguinte, Amã chegou ao palácio para pedir que Mardoqueu fosse enforcado, mas, em vez disso, o rei ordenou que Amã honrasse Mardoqueu, que o deixou profundamente envergonhado. No segundo banquete, o rei perguntou novamente a Esther o que ela desejava. Ela revelou a trama de Amã para exterminar seu povo e implorou pela vida de seu povo, os judeus que estavam condenados à morte. O rei, indignado, ordenou que Amã fosse enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. O rei concedeu a Esther e Mardoqueu o direito de emitir um decreto em seu nome para salvar os judeus. Esse decreto permitiu que os judeus se defendessem contra qualquer um que tentasse atacá-los. Quando chegou o dia marcado para o massacre, os judeus se defenderam e foram bem-sucedidos, salvando-se do extermínio. Em comemoração à salvação do povo judeu, Mardoqueu instituiu a festa de Purim para ser celebrada anualmente. E essa festa é um lembrete da intervenção de Deus em salvar seu povo e é celebrada com alegria, banquetes e presentes. A história de Esther é um exemplo poderoso de coragem, providência divina e como Deus pode usar indivíduos para realizar grandes propósitos em momentos cruciais da história. Ela se tornou uma figura emblemática no judaísmo e a festa de Purim continua sendo uma das celebrações mais significativas até hoje.